Muito boa tarde, bem-vindos ao Eco Conversas, este espaço de podcast que vamos abordar aquilo que é o ambiente, a sustentabilidade em Guimarães, em parceria com a Capital Verde Europeia. E hoje, como primeiro convidado, temos o vereador do Ambiente, Dr. Alberto Martins, a quem desde já agradeço a disponibilidade para esta conversa, para este espaço de partilha, de comunhão, falarmos um bocadinho sobre o ambiente, falarmos um bocadinho sobre aquilo que é a Capital Verde Europeia. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado este convite. Obrigado eu pelo convite. E vamos começar pela Capital Verde Europeia. Como é que um vimaranense deve sentir ao Guimarães, ao ver Guimarães ter recebido este galardão, um galardão que é muito difícil de ser conseguido? Eu acho que os vimaranenses, na verdade, sentem um orgulho enorme neste feito. Sabemos que houve um trabalho feito de base bem lá atrás, mérito também que fique bem claro aos executivos anteriores, que souberam trilhar esse caminho que nos trouxe até aqui. E tal como aconteceu no Guimarães, Cidade Europeia do Desporto, ou a Capital Europeia da Cultura, os vimaranenses obviamente sentem um orgulho grande na sua terra. Sabem que foi uma distinção muito difícil de alcançar, como referiu, não é qualquer cidade que o consegue, ainda para mais uma cidade da dimensão de Guimarães. Habitualmente, quem tem sido galardoado têm sido cidades europeias com uma dimensão maior, e Portugal também já teve uma com Lisboa, e portanto Guimarães ter conseguido esse feito foi efetivamente um trabalho hercúleo, diria eu, mas que está a dar os seus frutos e que os vimaranenses obviamente se revêem no dia-a-dia. Pegou num ponto muito, muito interessante, que é como é que Guimarães consegue este galardão. E eu vou mais longe. Quando nós olhamos para a cidade de Guimarães, quase milenar, uma cidade medieval, empedrada, com as suas ruas estreitas, cheias de pedra, eu diria que tornou ainda mais difícil este trabalho de quase 10 anos por parte do Laboratório da Paisagem em mudar paradigmas, em trabalhar incansavelmente para aquilo que é a mudança da sustentabilidade, para depois, em 2026, Guimarães poder receber este galardão. Como é que se consegue, numa cidade tão empedrada quanto a nossa, medieval, ruas estreitas, recebermos esta Capital Verde Europeia? Eu acho que Guimarães tem duas marcas muito fortes da sua história e do seu passado. A parte, obviamente, da história, a história de um país dentro de uma cidade, mas também tem uma marca industrial muito forte. E, portanto, Guimarães tinha esse passivo que precisávamos de anular, esse passivo que, no fundo, representava uma poluição muito acentuada dos nossos rios. Efetivamente havia essa dupla dificuldade, que era conciliar o que é este património histórico, essas ruas cheias de história e de vida também, que contaram muitas histórias, mas efetivamente também a parte industrial que nos marca, sobretudo no que diz respeito à indústria têxtil. E eu penso que o grande segredo aqui teve no envolvimento da comunidade. Começou desde logo com o envolvimento das escolas, bem cedo. O programa Pegadas é efetivamente uma referência europeia, não apenas nacional, e começou a trilhar ali um caminho que depois se estendeu numa rede a todos os cantos do nosso território. Lembro, por exemplo, a questão das Brigadas Verdes. As Brigadas Verdes permitiram envolver toda a comunidade, desde a parte norte até à parte mais extrema a sul do concelho, e efetivamente estas mudanças de consciência e a inclusão comunitária foram, no meu ponto de vista, fundamentais para chegarmos até onde estamos. Simultaneamente, com as dificuldades que tivemos com a indústria e com o facto do nosso património histórico, do nosso centro histórico, eu penso que também houve a capacidade, e continua a haver, esse trabalho é feito pelo município, pelo Laboratório da Paisagem, da inclusão
de privados. Eu recordo aqui uma outra situação, como por exemplo empresas que se juntam nas grandes reflorestações que nós temos tido em Guimarães, mas simultaneamente também o facto do nosso centro histórico ter vida, ao contrário de muitos centros históricos por essa Europa fora, em que há alguns que não vivem pessoas, é apenas os monumentos para ser visitados. Guimarães ainda tem essa matriz forte do nosso centro histórico. E, portanto, foi possível acomodar as dificuldades inerentes ao nosso território, à nossa indústria, ao nosso passado, à nossa história, com um conjunto de alterações de paradigma, sobretudo societários, que nos permitiram caminhar e remar todos juntos. Eu, às vezes, digo isto, aqui não havia ninguém a remar em sentido contrário, havia uma consonância política, havia uma consonância de vontades da sociedade civil e, efetivamente, conciliado depois com esse trabalho forte que foi feito, permitiu-nos chegar onde estamos. Este será sempre um projeto inacabado, até porque a consciencialização ambiental terá sempre que ter o seu seguimento. No entanto, lá atrás, no início do Laboratório da Paisagem, começa esta mudança de consciência, começa a trabalhar junto da comunidade, porque ninguém trabalha sozinho. Se a comunidade não acompanhar, se a comunidade não trabalhar junto com o Laboratório da Paisagem e com o município, não se chegava onde nós nos encontramos hoje, e é bem visível nas Brigadas Verdes, agora também no Carbono Zero, com o desporto, ou seja, todas essas iniciativas levadas a cabo teve sempre o feedback positivo por parte da população. Sem isso, dificilmente se chegaria onde está hoje. Como vereador do ambiente, eu diria que deve sentir um orgulho imenso naquilo que são os agentes de Guimarães, porque estão sempre de braços dados com todas as iniciativas que são impostas, quer seja no âmbito do ambiente, quer seja noutro tipo de âmbito, até em Guimarães, mas estão sempre com as mãos lá, com as mãos interligadas. Sim, sem dúvida, diria um grande orgulho e, por outro lado, uma grande responsabilidade. Um grande orgulho porque, efetivamente, os vimaranenses não são, como eu costumo dizer, uns portugueses quaisquer. São pessoas que têm uma ligação muito forte ao seu território, à sua cidade, têm um orgulho enorme, não só no seu passado, mas também na forma como os vimaranenses encaram a vida, o dia-a-dia, e, portanto, essa matriz, esse orgulho é efetivamente transversal a toda a sociedade, a toda a comunidade e ao seu território, como disse, nas suas 55 freguesias. Por outro lado, é uma enorme responsabilidade. Nós estamos em ano de Capital Verde e nós, este ano, é um ano sobretudo de celebração, mas é também um ano que nos impele a projetar o futuro. E, como também tem dito recorrentemente o Sr. Presidente de Câmara, no fim do dia o que importa é a melhoria da qualidade de vida dos vimaranenses. E a Capital Verde Europeia terá que ser isso, incluindo todos, não sendo apenas para determinadas elites do Conselho, para todos mesmo, e simultaneamente que no final destes 12 meses de Capital Verde, para além do que fica para o futuro, e será muito e importante, será também fundamental que nesse final do ano se possa verificar e caminhar para que os vimaranenses tenham cada vez mais uma melhor qualidade de vida no seu concelho. Responsabilidade terá também as empresas municipais que trabalham também com proximidade com o ambiente, como é a Vitros, por exemplo, como é a Tempo Livre, como é, por exemplo, a Guimabus, que substituiu todos os seus autocarros para autocarros elétricos no centro da cidade. Tudo isto tem que estar em consonância com aquilo que é a Capital Verde Europeia. Sim, sem dúvida, e diria até mais. Toda a comunidade vimaranense rumou e continua a rumar num sentido. As empresas municipais, as redes cooperativas, eu costumo dizer assim, são todas universo Guimarães. E, portanto, há aqui uma gestão, uma administração própria de cada uma das empresas municipais, das redes cooperativas, mas nós olhamos para todas elas como o município de Guimarães.
E, portanto, quando uma pessoa tem um problema, que é da Vimago, ou da Vitros, ou da Tempo Livre, na verdade é sempre o município. As pessoas não podem diferenciar e, na verdade, acabam por não diferenciar. Portanto, há aqui uma consonância total, há um trabalho de parceria constante com as empresas e com as redes cooperativas. Eu próprio, todos os meses, tenho uma reunião durante este ano quadripartida, isto é, o vereador do ambiente, o laboratório da paisagem apresentado pelo seu presidente, o presidente da direção executiva da Vimago e da Vitros. E, portanto, nós fazemos esse ponto de situação mensal, não só no que diz respeito ao trabalho que está a ser feito na Capital Verde Europeia, mas também nos projetos que nós temos para concretizar este ano e os projetos vindouros, nomeadamente o trabalho que estamos a fazer para conseguir que Guimarães tenha pela primeira vez uma praia fluvial devidamente certificada, e esse é um trabalho muito duro e muito forte que estamos a fazer junto também da APA, e simultaneamente a duplicação do número de quilómetros da ecovia. Guimarães tinha 9,1 quilómetros concluídos e está a haver um trabalho muito forte com a Vitros e com o Laboratório da Paisagem e também com os serviços do património do município, no sentido de duplicarmos até ao final do ano este número de quilómetros, mas nós somos mais, temos uma ambição grande de até ao final do mandato termos pelo menos 3 vezes estes 9 km e, portanto, é um desafio grande, mas que nós estamos a trabalhar para ele. O que é mais difícil? Mudar políticas ambientais ou mudar a consciência das pessoas? Eu acho que é mais difícil mudar a consciência das pessoas. As políticas e o decisor político muitas vezes acaba por ser o resultado, ou a decisão que toma é o resultado da informação que lhes chega. Mas a mudança de consciência não, e verificou-se em Guimarães, não ocorreu e não ocorre de um dia para o outro. Foram anos, foi preciso implementar um conjunto de projetos, como disse, que foi desde a escola básica até à universidade, nas suas instituições, às juntas de freguesia, que também têm aqui um papel muito importante. Eu ainda não referi as juntas de freguesia, mas eu, como ex-presidente de junta, também sei a importância que as juntas de freguesia têm neste desidrato. Mas foi possível, com toda a comunidade em conjunto, caminharmos, como disse, e trilhar este caminho que eu penso, como disse, está inacabado. E todos os dias estamos a fazer mais um bocadinho para dar conta dele, e no pós-Capital Verde Europeia não iremos deixar de carregar no acelerador para continuarmos este caminho que nos foi deixado, que foi trilhado e que nós iremos dar sequência. Sem dúvida que deve ser um caminho a continuar, por isso mesmo que é um projeto, eu diria que inacabado. Como é que se gera também, e como é que conseguem gerir com a crítica? A crítica está intrínseca ao ser humano e às vezes vemos e ouvimos algumas críticas, até algumas delas infundáveis, porque não conhecem a realidade e não conhecem o projeto e aquilo que está a ser feito. Mas internamente como é que se trabalha essa mesma crítica? Como é que se responde ao cidadão que não está tão contente com isto ou com aquilo? Porque, por exemplo, dando apenas um exemplo, quando nós olhamos para o Rio, quem nos dera podermos olhar para o Rio e ter uma ciclovia na sua total extensão, mas isto não se faz de um dia para a noite, não é? Exatamente. Como político, nós sabemos que temos que conviver com a crítica. Sabemos que, por vezes, ela é justa, por vezes ela é injusta, por vezes sentimos que o nosso trabalho aqui e ali pode não ser bem interpretado, mas nós sabemos que a crítica faz parte das nossas funções. E nós, por vezes, podemos sentir que, nomeadamente no que diz respeito ao ambiente, que por vezes não há uma compreensão correta das ações que estão a ser desenvolvidas, mas, como digo, cabe-nos a nós ouvir essas críticas, tentar até melhorar a nossa ação, se for o caso, mas também não nos desviar do que é o nosso objetivo. Portanto, nós temos que ter a consciência que, se entendemos que este é o rumo certo, ouvindo
as opiniões, recebendo as críticas, percebendo toda a dinâmica da comunidade, sermos também firmes no que é a nossa convicção e as nossas ações. E, portanto, nós percebemos que muitas vezes há determinadas críticas infundadas e que nós sabemos que, por vezes, é por falta de conhecimento do que se passa na realidade. Outras vezes ajuda-nos também a mudar aqui e ali e, portanto, nós convivemos muito bem com isso. Sabemos que o vimaranense é atento, é exigente e, portanto, a exigência que trazem de nós é a mesma, na mesma proporção da nossa vontade de resolver os problemas. E trabalha-se muito melhor quando se contacta com pessoas exigentes. Sim, eu sem querer personalizar muito a conversa, mas eu, para além de vereador do ambiente, tenho outras responsabilidades, nomeadamente as freguesias e o desporto. E eu gosto, quando um clube pede-me uma audiência, eu normalmente faço ao contrário. Digo, marque um jogo que eu gostava de ir aí ao campo visitar. E, portanto, isso vem um bocadinho do que é a nossa forma de atuar e a proximidade, que acho que é fundamental. O município e os municípios no geral têm que funcionar com proximidade, sem o contacto com o povo no dia-a-dia, indo aos locais, aos que nós gostamos mais de visitar, porque são mais simpáticos, e onde vamos, onde somos criticados, mas ir a todos, com critério naturalmente, mas ir a todos porque é fundamental este contacto diário com as pessoas. Eu diria que não será o principal, mas o dossiê mais difícil de se trabalhar dentro daquilo que é o panorâmica do ambiente no centro da cidade será a mobilidade. Certo. Será provavelmente no futuro a retirada de carros em determinadas artérias, será a substituição do sentido de outras artérias na cidade. Este é um tema que já vem sido trabalhado já há algum tempo, é esta parte, sendo que será um tema ainda muito difícil de se trabalhar. Não tenho dúvidas que sim. Guimarães tem vários itens que são de uma relevância extrema para o desenvolvimento de Guimarães, para o futuro de Guimarães. O Sr. Presidente fala muitas vezes nesses eixos, a habitação, a mobilidade e o desenvolvimento económico, sem, obviamente, tirar o foco do que são os outros, que são muito importantes também. E a mobilidade em particular, porque a mobilidade impacta com um conjunto de outros problemas que Guimarães enfrenta. E, portanto, nós temos é que enfrentar o problema de frente. Nós sabemos que estamos, e a mobilidade está com a minha colega e muito bem, a vereadora, a doutora Vânia Dias da Silva, mas nós temos, no conjunto, temos trabalhado e estamos a reunir toda a informação necessária de especialistas, de quem estuda estas dinâmicas, estes fenómenos, para podermos tomar as medidas mais corretas possíveis. Os políticos não podem ter a veleidade de pensar que sabem tudo, necessitam dessa informação, precisam estar devidamente certificados que esta é a melhor solução e Guimarães não tem as hipóteses de continuar a errar no que diz respeito à mobilidade. Nós temos que dar um tiro certeiro. E esse tiro certeiro vai impactar no futuro de Guimarães na mobilidade a médio e longo prazo. E, portanto, nós temos que ter a consciência do que estamos devidamente a fazer, sabendo que o ambiente interage com um conjunto de pelouros no município, desde a mobilidade, a habitação, o desporto, como já foi dito, a cultura, a juventude, impacta com tudo, mas a verdade é que a mobilidade tem uma centralidade muito importante e nós andamos todos os dias de carro ou de transportes públicos no concelho e sabemos que urge nós tomarmos decisões, estão a ser feitos os estudos e brevemente serão colocados em prática, falando nomeadamente de uma medida que eu penso que vai ser muito importante em Guimarães, que será a gratuitidade dos transportes públicos e, portanto, será uma medida que, no meu ponto de vista, irá ser fundamental para o desenvolvimento e para o esbatimento das assimetrias territoriais, uma vez que nós sabemos que a Guimarães ainda não chega às 55 freguesias do concelho, portanto, será uma medida fundamental
que o Sr. Presidente, no tempo certo, irá comunicar à população. Até mesmo para a retirada dos automóveis do centro da cidade, e com essa retirada, obviamente que a qualidade do ar e do ambiente vai automaticamente melhorar, não é? Exatamente. Nós sabemos que a mobilidade de transporte público é fundamental para retirar viaturas, para retirar poluição, e sabemos que, até em termos de custo para a mobilidade geral dos vimaranenses, os transportes públicos pode ser uma solução muito boa, mas para isso temos que os ter, ou um custo, ou sem custo, ou um custo reduzido, ou sem custo, para a generalidade da população, mas sabemos também que deve vir a todas as 55 freguesias, porque, no meu ponto de vista, e no ponto de vista do município, deste executivo, é difícil perceber porque é que um vimaranense de uma freguesia mais periférica não pode ter acesso ao mesmo transporte público que outro vimaranense que está, por exemplo, no centro da cidade. E, portanto, nós vamos trabalhar para que a mobilidade também seja um fator positivo para o ambiente, e que seja um fator positivo para que de hoje em diante, ou daqui em diante, possamos ter ganhos efetivos no que é o ambiente e a qualidade do ar no centro da cidade também de Guimarães. Para quem conhece aquilo que é e que são as capitais europeias, as capitais verdes europeias, como o caso de Valência, como o caso de Vilnius, entre outras, traz-nos uma dimensão completamente diferente àquelas capitais europeias, como é a capital do desporto, a capital da cultura, entre outras, porque os espetáculos em si que são realizados, a envolvência, não diria da comunidade, mas da envolvência artística que é imposta nesse tipo de capital verde, acaba por ser sempre muito maior do que aquilo que é numa capital verde europeia, porque o objetivo não é o evento em si, não é sim a consciencialização. É mais difícil colocar na mente de todos os vimaranenses, incutir esta capital verde europeia, porque muitas vezes não conseguem ver aquilo que está por trás desta capital verde europeia, porque na capital da cultura todos nós vimos semanalmente os espetáculos a acontecerem na rua, enfim, em outros palcos, e a capital verde não. A capital verde é mais de consciencialização, é mais de projetos, é mais de apresentar factos sobre o ambiente do que propriamente aquele espetáculo belo e puro em si. É mais difícil também chegar à população e explicar como é que é e o que é que se sente e o que é que vale uma capital verde europeia. Sim, efetivamente a capital capital europeia da cultura trazia-nos uma marca palpável. Exatamente. No dia-a-dia nós sabíamos qual era o espetáculo, onde é que iríamos ter o espetáculo, os espetáculos que queríamos estar presentes, e havia uma riqueza sobretudo cultural. Aqui é diferente, nós temos alguns espetáculos culturais que são complementares à celebração da capital verde europeia. Contudo, eu tenho estado praticamente em todos, nós temos tido sessões, conferências internacionais de uma qualidade e de uma importância para o desenvolvimento do Concelho inacreditáveis, seja na ligação ao desporto, na ligação à mobilidade, na ligação à habitação, na ligação a um conjunto de fatores que impactam na qualidade de vida dos cidadãos. Sabemos, claro, que é mais difícil ser transversal a toda a comunidade, é mais difícil chegar a todos quando estamos a falar, por exemplo, de elementos como esses, como a habitação, o desporto, os transportes, a mobilidade no geral, a qualidade do ar, dos rios, da água, do que convidar a população toda a assistir apenas e só a um espetáculo. Exatamente. Nós sabemos disso, mas por isso é que a Capital Verde e a sua direção executiva têm trabalhado junto com o município, com o Laboratório da Paisagem, no sentido de trazer a população para a celebração da Capital Verde. E isso eu acho que na sua generalidade tem sido possível. Ainda recentemente o videomapping que apresentamos no Largo da Oliveira foi um verdadeiro sucesso. E portanto apesar da chuva. Apesar da chuva, exatamente. É verdade. Nós sabemos que Guimarães tem sido palco de inúmeros eventos que nos dão uma projeção não só local, mas internacional.
E nós queremos até ao final do ano ainda aprofundar mais isso. Estamos, este cartaz, ao fim e ao cabo, da Capital Verde Europeia é dinâmico, tem sido acrescentado valor praticamente todos os dias ou todas as semanas. Novos eventos que vão somando, novos eventos e novas atividades que são incluídas nesta celebração. A nossa principal missão da Capital Verde, no nosso ponto de vista, é que toda a população possa estar integrada, sentir-se parte desta comemoração, destas celebrações, mas também, como disse anteriormente, que nos permita projetar o futuro, que fique sementes para o futuro, porque senão a Capital Verde, no dia 1 de janeiro de 2027, já ninguém se vai lembrar dela, terminou a nossa dedicação a esta causa e nós não queremos isso. Nós queremos que efetivamente semeie-se para o futuro, esta capacidade de olhar o ambiente como uma prioridade continue para o futuro e, como disse, se crie também efetivamente elementos que melhorem a qualidade de vida dos vimaranenses. É essa forma que este Executivo, o seu Presidente, os senhores vereadores e toda a comunidade veem a Capital Verde. Semear para o futuro, celebrá-la sim, semear para o futuro e também tentar que no final das contas, o ganho de causa seja sobretudo para os vimaranenses. Esta pergunta vai ser feita também na primeira pessoa. Nós, vimaranenses, vamos sair melhores cidadãos a partir do dia 1 de janeiro de 2027? Eu acho que nós vamos sair pelo menos cidadãos mais conscientes do esforço que também cada um tem que fazer. Portanto, toda a comunidade deve ser uma só na sua ação. Nós sabemos que o município tem um papel muito importante, as juntas de freguesia, as brigadas verdes, o laboratório, todos temos um papel muito importante. Mas se cada um de nós, no seu dia-a-dia, não fizer o seu trabalho, nós sabemos que é muito mais difícil, é tudo muito mais custoso. E eu tenho isso perfeitamente presente, que os vimaranenses têm feito um caminho excelente no que diz respeito à mudança de hábitos, nomeadamente na separação. Guimarães já é uma referência no que é a questão dos resíduos, o tratamento dos resíduos e, portanto, nós achamos que os vimaranenses mudaram ao longo destes anos os seus hábitos e certamente a partir da Capital Verde ainda vão ter uma consciência maior da necessidade de efetivamente estar ao lado do planeta, que também é essa a nossa missão enquanto políticos, enquanto decisores nesta altura no município de Guimarães. Não tenho dúvidas nenhumas. Enquanto vereador do ambiente, se pudesse formalizar uma política ambiental sem limitações políticas e sem limitações financeiras hoje no nosso território, qual seria? É difícil dizer apenas uma, não é? Há várias coisas que eu gostaria e que acho que o território precisa nos próximos anos. Nós sabemos que uma delas tem a ver com a água, com a nossa qualidade da água. Nós temos um grande rio, um rio de nível nacional em termos de dimensão, que é o Rio Ave. O Rio Vizela também é transversal, mas apenas uma parte do território. E temos o Rio Seilho como o maior afluente do Rio Ave, que, no nosso ponto de vista, são prioridades de ação sobre os nossos cursos de água. Quando eu digo prioridades, não digo só a parte da melhoria da qualidade da água e de conseguirmos evitar ao máximo a poluição ou reduzir a poluição ao máximo nesses rios. Digo também, por exemplo, a gestão de caudais. Nós caminhamos muito bem com a construção das bacias de retenção. Nós entendemos que nos próximos anos temos que caminhar para a construção de pelo menos mais uma bacia de retenção. Nós sabemos as constantes inundações que têm acontecido, por exemplo, no Laboratório da Paisagem. Exatamente. Percebemos que sobre a Ribeira de Couros tivemos um tratamento muito forte e com resultados e, portanto, cabe também ao município perceber, estudar, e é isso que também já estamos a fazer, novas bacias de retenção que nos permitam evitar também inundações na bacia do Rio Seilho, sobretudo no Rio Seilho.
e, portanto, se eu tivesse já um orçamento que me permitisse, desde já, fazer uma medida ou implementar uma medida que eu entendesse que é muito importante desde já, eu começaria pelas bacias de retenção do Rio Seco. E eu quero terminar esta conversa a pedir também ao Sr. Vereador Alberto Martins que deixe uma mensagem também aos cidadãos vimaranenses que optem por essa consciencialização ambiental, que ajudem, que explorem o Laboratório da Paisagem, que explorem também esta capital verde europeia. A mensagem que eu deixo aos vimaranenses é uma mensagem, sobretudo, de otimismo. Um otimismo porque, efetivamente, Guimarães tem trilhado um caminho de sustentabilidade que é uma referência a nível internacional. Não apenas a nível nacional, é efetivamente uma referência de trabalho e de resultados a nível internacional. E eu sei que os vimaranenses, todos caminham no mesmo sentido, caminham no sentido de melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o nosso ambiente e melhorar também o que é a nossa interação município, património, qualidade de vida e qualidade ambiental. E eu sei que os vimaranenses, certamente, durante este ano, irão participar, e é esse o conselho que eu também deixo aqui, que participem em todas as atividades que estão a ser preparadas. Dou aqui um exemplo muito breve. A Green Week é uma iniciativa fantástica que todos os vimaranenses estão convidados a participar, mas ao longo do ano, todos os meses, temos uma alteração temática do que é o foco da Capital Verde, que participem em todas as iniciativas que possível. A experiência imersiva, por exemplo, no Laboratório da Paisagem é uma experiência fantástica que todos deveriam poder participar, mas ao longo do ano serão imensas as iniciativas que estão convidados e, simultaneamente, pensarmos que no futuro, depois da Capital Verde, essas iniciativas vão continuar e os vimaranenses irão ser chamados novamente a participar, porque o ambiente é de todos e devemos partilhar Guimarães, e, se possível, com a melhor qualidade do ar e do ambiente e que também a qualidade de vida, que é o nosso foco principal. Muito obrigado, Dr. Alberto Martins, por ter disponibilizado um bocadinho do seu tempo para esta conversa. Obrigado pelo aqui convite. Um bocadinho deste ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado e ficamos aqui com este episódio do Eco Conversa. Regressamos muito em breve com mais um convidado, com mais ambiente, com mais consciencialização ambiental aqui na Inquieta, em parceria com a Capital Verde Europeia. Obrigado.